Empresário viúvo surpreende ao ver empregada pescando com filhas gêmeas e muda tudo para sempre. Joaquim parou no deck de terno sem respirar. Lúcia pescava descalça com suas filhas, rindo nas espreguiçadeiras, algo impossível desde o luto. Aquela cena proibida fez seu mundo desmoronar em segundos. Joaquim demorou longos segundos para processar completamente a cena que se desenrolava diante de seus olhos, cada detalhe gravando-se em sua memória como uma fotografia que ele sabia que nunca esqueceria. Lúcia estava ali, sentada na beira do pier, com uma naturalidade que sugeria que aquele lugar sempre havia sido seu. Os pés descalços balançando suavemente na água cristalina do lago, enquanto segurava uma vara de pesca improvisada com a paciência de quem havia aprendido aquela arte ainda criança. Suas filhas, Beatriz e Aurora, estavam deitadas nas espreguiçadeiras acolchoadas, usando chapéus de palha idênticos que brilhavam sob a luz dourada da tarde. E pela primeira vez em 2 anos longos e silenciosos, elas pareciam verdadeiramente felizes, verdadeiramente livres, verdadeiramente crianças. O som dos passos dele na madeira do deck fez Lúcia virar o rosto lentamente. E quando seus olhos se encontraram, Joaquim viu ali uma mistura complexa de surpresa, apreensão e algo que ele não conseguia identificar completamente, mas que o fazia sentir uma estranha sensação de calor no peito. Ela não demonstrou o medo que ele esperava ver. Não se levantou apressadamente para recolher as coisas e levar as meninas de volta para dentro da casa, como qualquer outra funcionária faria ao ser pega quebrando regras não escritas, mas claramente estabelecidas desde o primeiro dia de trabalho. "Papai!" Aurora foi a primeira a perceber sua presença, largando a vara de pesca e acenando com entusiasmo, seus cachos loiros escapando por baixo do chapéu de palha. "Olha só o que a Lúcia nos ensinou. Estamos pescando de verdade." Beatriz se sentou na espreguiçadeira, mais observadora e cautelosa como sempre, mas com um sorriso genuíno no rosto que Joaquim não via há meses. "Pai, você precisa ver. Eu quase peguei um peixe grande, mas ele fugiu no último segundo." Joaquim parou a poucos metros do grupo, ainda vestindo o terno escuro de trabalho que usara durante toda a reunião da tarde, sentindo-se completamente deslocado naquele cenário de simplicidade e alegria espontânea. Lúcia finalmente se levantou, secando as mãos no avental branco que usava sobre o vestido escuro, e caminhou em sua direção com passos medidos, mantendo a postura respeitosa, mas sem baixar os olhos. "Senhor Joaquim, espero que não se importe com isso. As meninas estavam inquietas depois das aulas e pensei que um pouco de ar fresco faria bem a elas." Sua voz era firme, sem traços de desculpa ou submissão excessiva. "Tomei cuidado para que ficassem seguras, trouxe água e lanches e não saímos dos limites da propriedade." Joaquim abriu a boca para responder com a repreensão que já tinha formulada mentalmente durante o caminho até ali, mas as palavras simplesmente não saíram. Em vez disso, ele se viu observando as filhas mais atentamente, notando detalhes que havia perdido nos últimos meses de rotina rígida e controlada. Elas estavam relaxadas, genuinamente felizes, com as faces coradas pelo sol e pelos sorrisos, e havia uma leveza em seus movimentos que contrastava drasticamente com a tensão constante que ele havia se acostumado a ver em casa. "Quanto tempo vocês estão aqui?" perguntou ele finalmente, sua voz saindo mais baixa e menos autoritária do que pretendia. Lúcia olhou para o céu, calculando mentalmente antes de responder com tranquilidade. "Cerca de 2 horas, senhor. Preparei o almoço delas mais cedo, trouxemos frutas e água fresca e elas estão protegidas do sol." Ela apontou para uma cesta de vime ao lado das espreguiçadeiras, organizada com toalhas limpas, garrafas de água e alguns petiscos saudáveis. Tudo havia sido planejado, pensado, cuidado nos mínimos detalhes.
Joaquim sentiu algo estranho se formando dentro dele, uma mistura de irritação e admiração que o deixava confuso e vulnerável. Por um lado, Lúcia havia quebrado as regras que ele estabelecera para manter suas filhas seguras e sob controle. Por outro lado, ela havia conseguido algo que ele não conseguia fazer há 2 anos, fazer Beatriz e Aurora sorrirem de verdade. "Eu não autorizei isso", disse ele, mas as palavras saíram sem a dureza que costumava usar com funcionários que ultrapassavam limites. Lúcia assentiu devagar, aceitando a observação sem se defender imediatamente. "Eu sei, senhor, e peço desculpas por não ter perguntado antes, mas elas estavam tão animadas com a ideia e fazia tanto tempo que não as via verdadeiramente felizes." Ela fez uma pausa, escolhendo as próximas palavras com cuidado. "Achei que valia a pena tentar." "Pai, não fica bravo com a Lúcia." Aurora saltou da espreguiçadeira e correu até ele, abraçando suas pernas com força. "Ela só queria que a gente se divertisse um pouquinho. A gente tem sido tão comportadinha sempre." A frase da filha atingiu Joaquim como um soco no estômago. Elas tinham sido comportadas demais, quietas demais, controladas demais. Desde a morte de Cristina, ele havia criado uma estrutura tão rígida para protegê-las que, no processo, havia esquecido que elas eram crianças que precisavam de liberdade para crescer e ser felizes. Beatriz se aproximou também, mais devagar, mas com determinação. "Pai, você quer tentar pescar também? A Lúcia pode ensinar. Ela sabe tudo sobre peixes e iscas e..." A menina parou, percebendo que talvez estivesse sendo atrevida demais, mas manteve o olhar esperançoso fixo no rosto do pai. Joaquim olhou para Lúcia, que observava a cena com um sorriso discreto, sem pressionar ou influenciar sua decisão. Havia algo naquele olhar que o tranquilizava e o inquietava ao mesmo tempo. Uma sabedoria silenciosa que sugeria que ela entendia muito mais sobre suas filhas do que ele próprio. Sem dizer uma palavra, ele começou a tirar o paletó do terno, dobrando-o cuidadosamente antes de colocá-lo sobre uma das espreguiçadeiras vazias. Afrouxou a gravata, abriu o primeiro botão da camisa branca e arregaçou as mangas até os cotovelos. As meninas observavam cada movimento com olhos arregalados, como se estivessem presenciando algo extraordinário. "Você vai me ensinar, então?" perguntou ele a Lúcia, tentando manter o tom neutro, mas sentindo uma vulnerabilidade estranha ao fazer a pergunta. Ela sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto, e estendeu uma das varas de pesca para ele. "Claro, senhor Joaquim. É mais simples do que parece." Ela se levantou e fez um gesto para que ele se sentasse no lugar onde estava. Joaquim hesitou por um momento antes de se sentar na beira do pier, sentindo a madeira áspera contra as calças de alfaiataria. Tirou os sapatos e as meias, deixando-os ao lado, e mergulhou os pés na água fria do lago. A sensação foi chocante no início, mas depois se tornou estranhamente reconfortante. Lúcia se ajoelhou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, e começou a explicar os passos básicos. Sua voz era calma e didática, sem pressa, e Joaquim se pegou, prestando atenção não apenas nas palavras, mas na maneira como ela falava, na paciência que demonstrava, na habilidade natural que tinha para ensinar. "O senhor precisa segurar assim, com firmeza, mas sem tensão", explicou ela, ajustando a posição das mãos de Joaquim na vara. O toque dos dedos dela na pele dele foi breve, mas elétrico, fazendo ambos recuarem instintivamente antes de voltarem à posição. Agora, para lançar a linha, o movimento vem do pulso, não do braço inteiro. Joaquim tentou seguir as instruções, mas seu primeiro arremesso foi desajeitado, fazendo a isca cair bem perto da margem. Beatriz riu alto, sem maldade. "Pai, você é pior que a gente no começo." Aurora concordou, batendo palmas. "Mas não desiste. A Lúcia disse que todo mundo erra no primeiro dia." "Ela tem razão", disse Lúcia com um sorriso encorajador.
Vamos tentar de novo. Dessa vez, relaxe o ombro e pense no movimento como se estivesse pintando uma linha no ar. Ela colocou a mão sobre a dele novamente, guiando o movimento com delicadeza. Assim, solte quando sentir que a vara está na posição certa. Desta vez, a linha caiu um pouco mais distante, arrancando aplausos das meninas. Joaquim sentiu uma satisfação boba por algo tão simples, um contraste gritante com as grandes conquistas empresariais que costumava celebrar. Havia algo profundamente reconfortante naquela simplicidade, naquela conexão básica com suas filhas e com aquele momento presente. Beatriz e Aurora se sentaram ao lado do pai, uma de cada lado, suas pequenas pernas balançando sobre a água ao lado das dele. Por alguns minutos, ninguém disse nada. Eles apenas ficaram ali, observando as linhas na água, ouvindo os sons da natureza ao redor. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o som suave da água batendo contra os pilares do pier. "Pai!", disse Aurora de repente, sua voz pequena mas clara. "Você lembra quando a mamãe sentava aqui com a gente?" A pergunta veio de forma tão direta que Joaquim sentiu a garganta apertar. Ele olhou para a filha, vendo a expressão séria e pensativa em seu rosto pequeno. "Lembro, querida", respondeu ele, a voz embargada. Ela gostava muito deste lugar. Dizia que aqui ela conseguia pensar com mais clareza. Beatriz se inclinou para mais perto dele. "Ela falava que um dia ia ensinar a gente a nadar aqui no lago. Você lembra disso?" Joaquim assentiu, sentindo os olhos arderem. "Lembro, sim. Sua mãe era uma excelente nadadora. Ela cresceu numa casa com piscina e sempre quis que vocês aprendessem também." Aurora apoiou a cabeça no ombro do pai, um gesto pequeno, mas significativo. "Você pode ensinar a gente agora, pai?" A sugestão o pegou completamente de surpresa. Faz muito tempo que eu não nado, querida. Não sei se ainda me lembro direito", Beatriz completou com naturalidade. "Mas se a Lúcia conseguiu lembrar como pescar, você pode lembrar como nadar também, não pode?" Joaquim olhou para Lúcia, que havia se afastado discretamente para dar espaço para aquela conversa familiar, mas que observava tudo com um sorriso compreensivo. "É verdade", disse ela suavemente. "Algumas coisas a gente nunca esquece completamente. Só precisa de coragem para tentar de novo." O resto da tarde passou em um ritmo lento e tranquilo. Joaquim não pegou nenhum peixe, nem Beatriz ou Aurora, mas isso não pareceu importar para nenhum deles. Aurora conseguiu fisgar um pequeno lambari que foi devolvido à água com cerimônia, e Beatriz pescou uma bota velha que fez todos rirem alto, um som que ecoou pelo lago e assustou os pássaros nas árvores próximas. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, Lúcia sugeriu gentilmente que era hora de voltar para dentro. As meninas protestaram um pouco, mas estavam visivelmente cansadas. Joaquim ajudou as filhas a se levantarem, segurando suas mãos pequenas, enquanto caminhavam de volta pelo deck. Lúcia ficou para trás, recolhendo as varas de pesca e organizando a cesta com eficiência silenciosa. Joaquim olhou para trás uma vez e a viu trabalhando, e sentiu uma gratidão estranha por alguém que cuidava de tantos detalhes sem esperar reconhecimento. Dentro de casa, a atmosfera parecia diferente. Havia uma energia nova, mais leve, que contrastava com o silêncio pesado que havia dominado aqueles corredores por tanto tempo. As meninas correram para cima, animadas para tomar banho e jantar, suas vozes ecoando pelas escadas de uma forma que Joaquim não ouvia há meses. "Senhor Joaquim", disse Lúcia parando ao lado dele na entrada. "Obrigada por ter ficado conosco hoje. As meninas ficaram muito felizes." Joaquim a olhou. Realmente a viu. Talvez pela primeira vez desde que ela chegara para trabalhar ali. Notou os cabelos ruivos que escapavam do coque, a pele clara levemente corada pelo sol da tarde,
os olhos castanhos que transbordavam uma ternura genuína. Obrigado, Lúcia, por cuidar delas de um jeito que eu não tenho conseguido fazer. Ela balançou a cabeça. O senhor é um bom pai. Só estava perdido por um tempo. Isso acontece com todo mundo que passa por uma perda grande. A simplicidade e a sabedoria daquelas palavras o atingiram profundamente. Naquela noite, Joaquim jantou com as filhas pela primeira vez em semanas. Lúcia havia preparado o prato favorito de cada uma: estrogonofe para Beatriz e macarrão com molho de tomate para Aurora. E pela primeira vez, ele percebeu que não conhecia realmente os gostos das próprias filhas. "Por que vocês nunca me disseram que gostavam dessas comidas?" perguntou ele, observando como elas comiam com apetite. Beatriz deu de ombros, um gesto inocente que carregava um peso enorme. "A gente achava que o senhor preferia que a gente comesse comida saudável, tipo grelhados e salada. Mas vocês podem comer o que gostam também", disse ele, sentindo uma culpa profunda. "Vocês não precisam fingir comigo." Aurora olhou para ele com seus olhos grandes e sérios. "A gente não quer te deixar triste, pai. A gente já viu você triste demais." A sinceridade da filha o deixou sem palavras. Elas haviam passado 2 anos tentando não incomodá-lo, tentando ser perfeitas para não adicionar mais peso à sua dor. E ele havia sido tão cego, tão absorto em seu próprio luto, que não percebera o sacrifício que elas estavam fazendo. Depois do jantar, ele subiu com as meninas para colocá-las na cama, algo que não fazia há meses. Lúcia havia preparado os banhos e deixado os pijamas estendidos nas camas, mas ele dispensou sua ajuda com um gesto gentil. "Eu cuido daqui", disse, e ela assentiu, se retirando discretamente. O processo de colocar as gêmeas na cama foi caótico, mas divertido. Elas pularam, jogaram travesseiros, pediram água 3 vezes, mas finalmente se acalmaram. Joaquim pegou um livro na estante e se sentou na poltrona entre as 2 camas, lendo com vozes diferentes para cada personagem. Quando terminou a história, Aurora estava quase dormindo, mas Beatriz ainda estava acordada, olhando para ele com aqueles olhos escuros que eram cópias fiéis dos olhos de Cristina. "Pai?", chamou ela num sussurro. "Você vai fazer isso de novo amanhã? Ler para a gente?" "Vou sim", prometeu ele, tucando o cobertor ao redor dela. "E vamos pescar de novo também, se vocês quiserem." Ela sorriu, satisfeita, e fechou os olhos. Joaquim ficou ali por mais alguns minutos, observando as 2 dormirem, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Quando desceu, encontrou a casa em silêncio, exceto por uma luz suave vinda da cozinha. Lúcia estava lá, preparando uma xícara de chá, ainda vestindo o mesmo vestido do dia, mas com o cabelo solto agora, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ela olhou para cima quando ele entrou, sem parecer surpresa. "Pensei que o senhor pudesse querer um chá antes de dormir", disse ela, servindo uma segunda xícara. "Camomila ajuda a relaxar." Joaquim aceitou a xícara, sentindo o calor através da porcelana. "Você sempre toma chá à noite?" "É um hábito que aprendi com minha avó", respondeu ela, sentando-se à mesa da cozinha. "Ela dizia que o dia só termina direito quando a gente para agradecer pelas coisas boas que aconteceram." Joaquim se sentou também do outro lado da mesa. "E o que você tem para agradecer hoje?" Lúcia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Por ver o senhor sorrindo de verdade, por ver as meninas tão felizes, por ter tido coragem de quebrar algumas regras." Ela fez uma pausa. "E o senhor, tem algo para agradecer?" Joaquim pensou por um momento, observando o vapor que subia de sua xícara. "Por ter descoberto que minhas filhas gostam de estrogonofe e macarrão, por ter aprendido que elas têm medo de me deixar triste, por ter percebido que..." Ele parou, não conseguindo terminar a frase. "Que o quê?" perguntou Lúcia gentilmente. Joaquim levantou os olhos e a olhou diretamente. "Por ter percebido que você conhece minhas filhas melhor do que eu.
E que talvez eu precise aprender com você como ser pai de novo. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de significado. Lúcia tomou um gole do chá antes de responder. O senhor nunca deixou de ser pai delas. Só estava protegendo o coração de todo mundo do jeito que sabia. Mas às vezes, para proteger, a gente acaba construindo muros onde deveria ter pontes. Você fala como alguém que já passou por isso, observou Joaquim. Lúcia assentiu devagar. Perdi minha mãe quando tinha 12 anos. Meu pai ficou tão perdido na própria dor que esqueceu que eu também estava sofrendo. Passei anos tentando ser a filha perfeita, sem incomodar, sem pedir nada. Só queria que ele voltasse a me ver. E ele voltou? Lúcia sorriu tristemente. Eventualmente, mas demorou muito tempo. Tempo que a gente não recupera. Ela olhou diretamente para Joaquim. As meninas ainda são pequenas. Ainda dá tempo de construir essas pontes. Eles conversaram até tarde, compartilhando histórias e memórias de uma forma que Joaquim não fazia com ninguém há anos. Lúcia falou sobre sua infância no interior, sobre os desafios que enfrentara, sobre como chegara até ali. Joaquim falou sobre Cristina, sobre os primeiros anos de casamento, sobre como se sentira completamente perdido depois de perdê-la. Quando finalmente subiram, cada um para seu quarto, Joaquim se sentiu mais leve do que havia se sentido em meses. Naquela noite, ele dormiu profundamente, sem os pesadelos que o assombravam constantemente. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Joaquim começou a trabalhar menos horas, recusando reuniões que não fossem absolutamente necessárias. Começou a jantar com as meninas regularmente, a participar da hora do banho, a ler histórias antes de dormir. E em cada uma dessas atividades, Lúcia estava presente. Não como uma funcionária cumprindo ordens, mas como alguém que genuinamente se importava com o bem-estar daquela família. Joaquim começou a notar pequenos detalhes sobre ela. Como cantarolava enquanto cozinhava, como suas mãos eram sempre gentis ao pentear o cabelo das meninas, como seus olhos se iluminavam quando elas riam. Uma manhã, ele desceu mais cedo e a encontrou na cozinha, preparando panquecas. Ela cantarolava baixinho, uma melodia suave que ele não reconheceu. A cozinha cheirava a baunilha e manteiga, e a luz do sol entrava pelas janelas grandes, criando um ambiente acolhedor. "Bom dia, senhor Joaquim", disse ela, se virando com um sorriso. "O senhor acordou cedo hoje." Ela serviu uma xícara de café fresco, exatamente como ele gostava. "Não consegui dormir muito bem", admitiu ele, surpreendido com sua própria honestidade. "Entendo. Às vezes, a mente não nos deixa descansar", respondeu ela, voltando sua atenção para as panquecas. "Se quiser, posso preparar um chá de camomila para o senhor hoje à noite." Joaquim aceitou a oferta, observando-a trabalhar com movimentos eficientes e graciosos. "Lúcia", disse ele de repente, "posso te fazer uma pergunta?" Ela olhou por cima do ombro curiosa. "Por que você faz tudo isso? Quero dizer, você claramente se importa com as meninas de uma maneira que vai além do trabalho." Ela desligou o fogo e se virou completamente para encará-lo. "Porque elas precisam. E porque eu sei como é crescer sem ter alguém que realmente se importe." Sua voz era calma, mas havia uma profundidade nela que sugeria experiências dolorosas. "Não quero que Beatriz e Aurora sintam o que eu senti." "E o que você sentiu?" perguntou ele gentilmente. Lúcia respirou fundo antes de responder. "Solidão. Mesmo estando cercada de pessoas, me sentia completamente sozinha. Quando você perde alguém importante e quem deveria te consolar está perdido também, você aprende a se consolar sozinha. Mas criança não deveria ter que aprender isso." As palavras dela o atingiram profundamente. Ele nunca havia pensado que suas filhas pudessem estar se sentindo sozinhas, mesmo com ele ali.
mas agora percebia que sua presença física não era suficiente se sua presença emocional estava ausente. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por cuidar delas quando eu não conseguia." Lúcia balançou a cabeça. "O Senhor sempre cuidou delas, só de um jeito diferente, mas agora está aprendendo outras formas também." Naquela tarde, depois do trabalho, Joaquim encontrou as três no jardim. Lúcia estava ensinando as meninas a plantar flores em um canteiro que havia sido abandonado há anos. Elas estavam com as mãos sujas de terra, rindo enquanto Lúcia explicava como fazer os buracos e colocar as mudas com cuidado. "Pai!" gritou Beatriz ao vê-lo. "Estamos fazendo um jardim para a mamãe. A Lúcia disse que as flores vão crescer e ficar bonitas na primavera." Aurora correu até ele, mostrando as mãos sujas com orgulho. "Olha, pai, eu plantei 3 margaridas." Joaquim se ajoelhou ao lado das filhas, observando o trabalho delas. "Ficou lindo", disse sinceramente. "Sua mãe teria adorado isso." Ele olhou para Lúcia, que observava a cena com um sorriso satisfeito. "Obrigado por pensar nisso." "Foi ideia delas", respondeu ela. "Eu só ajudei a colocar em prática." Mas Joaquim sabia que havia sido mais do que isso. Lúcia havia encontrado uma forma de manter a memória de Cristina viva de um jeito positivo, construtivo, que ajudava as meninas a processar a perda de forma saudável. As semanas passaram e a dinâmica da casa continuou mudando. Joaquim se viu esperando pelos momentos que passaria com as meninas e, inevitavelmente, com Lúcia. Ela estava sempre presente, mas nunca intrusa, sempre disponível, mas nunca exigente. Ele começou a notar outros aspectos dela, como era inteligente e observadora, como tinha opiniões próprias sobre diversos assuntos, como conseguia equilibrar firmeza e carinho ao lidar com as meninas. E começou a notar também como se sentia diferente quando ela estava por perto. Mais calmo, mais presente, mais ele mesmo. Uma noite, depois que as meninas foram dormir, ele desceu para pegar um copo de água e encontrou Lúcia na sala, organizando alguns brinquedos que haviam ficado espalhados. Ela não o ouviu entrar, e ele ficou parado na porta, observando-a trabalhar. Havia algo gracioso na maneira como ela se movia, uma elegância natural que não tinha nada a ver com aparências ou pretensões. Ela era genuína, autêntica, e isso era algo raro no mundo em que Joaquim vivia. "Você não precisa fazer isso agora", disse ele entrando na sala. "Pode deixar para amanhã." Lúcia olhou para cima, ligeiramente surpresa. "Não me incomoda. Gosto de deixar tudo organizado antes de dormir." Joaquim se aproximou, pegando alguns brinquedos e ajudando-a a guardá-los. "Lúcia", disse ele de repente, "você tem planos? Para o futuro, quero dizer. Pretende ficar aqui para sempre?" Ela parou o que estava fazendo, claramente não esperando aquela pergunta. "Eu não sei, senhor Joaquim. Nunca pensei muito além do presente. Por quê? O senhor está pensando em me dispensar?" "Não!", respondeu ele rápido demais, surpreendendo ambos com a veemência da resposta. "Não, de jeito nenhum. É que eu percebi que você poderia ter qualquer vida que quisesse. Você é inteligente, carinhosa, competente, poderia estudar, ter uma carreira, uma família própria." Lúcia o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. "E o senhor acha que eu deveria querer essas coisas?", perguntou ela suavemente. "Não estou dizendo que deveria ou não deveria. Só estou dizendo que você tem opções. E que talvez eu tenha sido egoísta, dependendo tanto de você para cuidar das meninas." "Cuidar das meninas não é um fardo para mim", disse ela, se sentando no sofá. "É uma escolha que faço todos os dias. Elas se tornaram importantes para mim. Muito importantes." Joaquim se sentou também, mantendo uma distância respeitosa. "E eu, sou importante para você também?"
A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor e imediatamente se arrependeu da ousadia. Mas Lúcia não pareceu ofendida ou desconfortável. Ela apenas o olhou por um longo momento antes de responder. O senhor é o pai delas. Claro que é importante. Mas havia algo em sua voz, uma hesitação, que sugeria que havia mais por trás daquela resposta simples. Joaquim sentiu o coração acelerar. Não era isso que eu quis dizer, e você sabe disso. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Lúcia baixou os olhos, brincando nervosamente com as mãos. Senhor Joaquim, nós não podemos ter essa conversa. O senhor é meu patrão, eu sou sua funcionária. Há limites que não devemos cruzar. E se não houvesse esses limites? Perguntou ele, se inclinando levemente em sua direção. Se fôssemos apenas duas pessoas que se importam uma com a outra. Lúcia levantou os olhos, e ele viu ali uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. Mas há limites, Joaquim. Há diferenças entre nós que não podem ser ignoradas. Que diferenças? Insistiu ele. Dinheiro, posição social, essas coisas importam menos do que você pensa. Lúcia balançou a cabeça. Importam para o mundo lá fora. Importam para as pessoas que vão julgar. Importam para as meninas que precisam de estabilidade, não de complicações. Joaquim se aproximou mais até que seus joelhos quase se tocavam. Lúcia, olhe para mim. Ela obedeceu, relutante. Você me fez lembrar como é estar vivo de novo, como é ser pai de verdade, como é sentir algo além de dor e culpa. Isso não pode ser ignorado. E o que o senhor quer que eu faça com essa informação? Perguntou ela, a voz trêmula. Que eu finja que também não sinto nada, que eu minta para mim mesma. A confissão implícita fez o coração de Joaquim disparar. Você sente algo por mim? Lúcia fechou os olhos como se a pergunta fosse dolorosa. Eu sinto muitas coisas que não deveria sentir, mas isso não significa que devemos agir com base nelas. Joaquim estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Por que não? Porque eu não posso ser apenas mais uma complicação na vida das meninas, respondeu ela, abrindo os olhos e olhando diretamente para ele. Elas já perderam muito. Se isso der errado, se eu tiver que sair daqui, elas vão sofrer de novo. E eu não posso fazer isso com elas. A preocupação genuína dela com o bem-estar das meninas, mesmo acima de sua própria felicidade, fez Joaquim admirá-la ainda mais. E se não der errado? Perguntou ele. E se dermos certo? Lúcia sorriu tristemente. E se não dermos? O senhor pode se dar ao luxo de apostar, mas eu não. Se isso não funcionar, eu perco tudo. O trabalho, a casa, as meninas que amo como se fossem minhas filhas. Joaquim entendeu a posição dela, mas isso não diminuía o que estava sentindo. Então o que fazemos? Fingimos que isso não existe? Lúcia se levantou, criando distância entre eles. Continuamos como estamos, cuidando das meninas, sendo uma família do nosso jeito, sem complicar as coisas. Mas mesmo enquanto dizia isso, Joaquim podia ver nos olhos dela que ela não acreditava completamente em suas próprias palavras. Havia algo entre eles que não podia ser simplesmente ignorado ou empurrado para debaixo do tapete. Nos dias seguintes, a tensão entre eles se tornou palpável. Eles eram cordiais, eficientes, focados nas meninas, mas havia uma corrente elétrica no ar sempre que se encontravam sozinhos. Olhares que duravam um segundo a mais, toques acidentais que faziam ambos se afastarem rapidamente, conversas que paravam abruptamente quando as meninas apareciam. Uma tarde, enquanto as meninas brincavam no jardim, Joaquim encontrou Lúcia na lavanderia, dobrando roupas. Ela estava concentrada em sua tarefa, cantarolando baixinho, e não o ouviu entrar. Ele ficou parado na porta, observando-a, sentindo aquela sensação familiar de paz e agitação ao mesmo tempo. Precisa de ajuda?
Perguntou ele, fazendo-a se sobressaltar. Ela se virou rapidamente, quase derrubando uma pilha de roupas limpas. Senhor Joaquim, não o ouvi chegar. Ela tentou recuperar a compostura, mas suas bochechas estavam coradas. Não precisa se incomodar, estou quase terminando. Joaquim entrou na lavanderia, fechando a porta atrás de si. O espaço era pequeno e a proximidade fez o ar ficar carregado de tensão. Lúcia, precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Não está acontecendo nada, respondeu ela rapidamente, voltando a dobrar as roupas com movimentos nervosos. Estamos apenas cuidando das meninas, como sempre. Joaquim se aproximou, ficando atrás dela. Você sabe que isso não é verdade. Lúcia parou de dobrar as roupas, mas não se virou. Joaquim, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. A voz dela estava embargada, carregada de emoção. Joaquim colocou as mãos nos ombros dela, sentindo-a tremer ligeiramente sob seu toque. Olhe para mim, pediu ele suavemente. Lúcia hesitou por um momento antes de se virar lentamente. Seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Eu não quero tornar nada difícil, disse ele, tocando gentilmente o rosto dela. Só quero ser honesto sobre o que estou sentindo. E o que você está sentindo? Perguntou ela, a voz mal passando de um sussurro. Joaquim se inclinou, diminuindo a distância entre eles. Que você se tornou essencial na minha vida. Que não consigo mais imaginar um dia sem você aqui. Que quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em vê-la sorrindo na cozinha. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Lúcia. Você não pode dizer essas coisas para mim, murmurou ela. Por que não? Porque fazem eu querer coisas que não posso ter. Joaquim limpou as lágrimas dela com o polegar. Que coisas? Lúcia fechou os olhos, como se as palavras fossem dolorosas demais para serem ditas. Fazem eu querer acreditar que podemos ser mais do que somos. Fazem eu querer esquecer todas as razões pelas quais isso é uma má ideia. Talvez seja hora de esquecer essas razões, disse ele, se inclinando ainda mais. Talvez seja hora de seguir o coração em vez da cabeça. Lúcia abriu os olhos, olhando diretamente para ele. E se dermos errado? E se magoarmos as meninas? E se dermos certo? Retrucou ele. E se formos exatamente o que elas precisam, uma família de verdade? Antes que Lúcia pudesse responder, a porta da lavanderia se abriu abruptamente. Aurora estava parada ali, olhando para os dois com curiosidade. Lúcia, você está chorando? Perguntou a menina preocupada. Joaquim e Lúcia se afastaram rapidamente, criando uma distância respeitável entre eles. Lúcia limpou o rosto rapidamente, forçando um sorriso. Não, querida, só entrou um cisco no meu olho, mentiu ela, se abaixando para ficar na altura da menina. O que você precisa? Aurora olhou entre os dois adultos, claramente sentindo que havia interrompido algo importante, mas sem entender exatamente o que. A Beatriz quer saber se podemos fazer biscoitos para o lanche, disse ela. Claro que podemos, respondeu Lúcia, voltando ao seu papel habitual. Vamos para a cozinha preparar a massa. Ela saiu da lavanderia com Aurora, deixando Joaquim sozinho com seus pensamentos confusos. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Joaquim procurou por Lúcia, mas ela havia se recolhido para seu quarto. Ele ficou parado na porta, querendo bater, querendo continuar a conversa que havia sido interrompida, mas respeitando o espaço que ela claramente precisava. Os dias seguintes foram tensos. Lúcia mantinha uma distância profissional, cordial, mas fria, e Joaquim se sentia frustrado pela incapacidade de resolver a situação entre eles. As meninas perceberam a mudança no clima da casa, ficando mais quietas, mais observadoras. Uma manhã, durante o café da manhã, Beatriz fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Pai, você e a Lúcia estão brigados? Joaquim quase engasgou com o café. Por que você acha isso, querida? Porque vocês não conversam mais como antes, e a Lúcia fica triste quando pensa que a gente não está vendo.
Aurora concordou. É verdade. Ontem eu vi ela chorando na cozinha. Joaquim olhou para Lúcia, que estava de costas, preparando o lanche das meninas para a escola, mas podia ver a tensão em seus ombros. Não estamos brigados, disse ele cuidadosamente. Às vezes, os adultos precisam pensar sobre coisas importantes e isso pode deixá-los um pouco sérios. Beatriz não pareceu convencida. Mas vocês podem pensar juntos, não podem? A mamãe sempre dizia que os problemas ficam menores quando a gente divide com alguém. A sabedoria inocente da filha o atingiu profundamente. Cristina realmente costumava dizer isso. E talvez ela estivesse certa. Talvez ele e Lúcia estivessem complicando as coisas mais do que precisavam. Naquela tarde, ele decidiu tomar uma atitude. Pediu para Rosa, a governanta, ficar com as meninas e levou Lúcia para uma caminhada pelo terreno da propriedade. Ela protestou inicialmente, mas ele insistiu, dizendo que precisavam conversar longe de ouvidos curiosos. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, seguindo uma trilha que levava a um pequeno lago nos fundos da propriedade. Era um lugar tranquilo, isolado, onde podiam falar livremente. Lúcia, começou ele quando finalmente pararam à beira da água. Não podemos continuar assim. As meninas estão percebendo que algo está errado. Ela suspirou, sentando-se em um tronco caído. Eu sei, mas não sei como consertar isso. Joaquim se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Podemos começar sendo honestos um com o outro. Completamente honestos. Lúcia o olhou de soslaio. Sobre o quê? Sobre o que sentimos, sobre o que queremos, sobre nossos medos. Ele fez uma pausa. Eu vou começar. Estou apaixonado por você, Lúcia. Não sei quando aconteceu exatamente, mas sei que é real. E sei que você sente algo por mim também. Lúcia fechou os olhos, como se as palavras fossem dolorosas. Joaquim, deixe-me terminar, pediu ele. Sei que há obstáculos, sei que as pessoas vão falar, sei que é complicado, mas também sei que não posso mais fingir que isso não existe. E mais importante, sei que as meninas merecem uma família feliz e completa. E você acha que eu posso ser parte dessa família? Perguntou ela, abrindo os olhos e olhando para ele. Eu acho que você já é parte dessa família, respondeu ele sem hesitar. Você é mais mãe para elas do que muitas mães biológicas são. Você as conhece, as entende, as ama incondicionalmente. Lúcia começou a chorar silenciosamente. Eu tenho tanto medo de estragar tudo, de perder vocês, de não ser suficiente. Joaquim se aproximou, pegando as mãos dela entre as suas. Você não vai nos perder. E você é mais do que suficiente. Você é perfeita para nós. E se as pessoas disserem que eu sou uma aproveitadora, que estou atrás do seu dinheiro? Joaquim apertou as mãos dela. Quem te conhece de verdade sabe que isso não é verdade. E quem não te conhece, não importa. Lúcia olhou para ele por um longo momento, e Joaquim podia ver a batalha interna acontecendo em seus olhos. Finalmente, ela falou, a voz trêmula, mas determinada. Eu te amo, Joaquim. Amo você e amo as meninas mais do que qualquer coisa neste mundo, mas tenho muito medo. Eu também tenho medo, admitiu ele. Medo de não ser um bom marido de novo. Medo de não conseguir te fazer feliz. Medo de que você perceba que merece alguém melhor. Lúcia balançou a cabeça. Não existe alguém melhor para mim. Você e as meninas são tudo que eu sempre quis, mesmo quando não sabia que queria. Joaquim soltou uma das mãos dela e tocou gentilmente seu rosto. Então vamos tentar. Devagar, no nosso ritmo, mas vamos tentar. Lúcia assentiu, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Vamos tentar. Ele se inclinou e a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo.
Como vamos contar para as meninas? Perguntou ela. Com cuidado, respondeu ele. Vamos deixar que elas se acostumem com a ideia gradualmente. Elas já nos veem como uma família. Só vamos tornar isso oficial. Nos dias seguintes, a atmosfera da casa mudou novamente, mas desta vez para melhor. Havia uma leveza no ar, uma sensação de que tudo estava finalmente se encaixando. Joaquim e Lúcia eram cuidadosos para não demonstrar afeto físico na frente das meninas, mas a conexão emocional entre eles era óbvia. As meninas pareciam mais felizes também, como se pudessem sentir que os adultos em suas vidas estavam finalmente em paz. Elas voltaram a ser mais espontâneas, mais brincalhonas, mais seguras. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Beatriz fez uma observação que surpreendeu todos. Pai, você sabia que a Lúcia canta as mesmas músicas que a mamãe cantava para a gente? Joaquim olhou para a Lúcia, que corou ligeiramente. É mesmo? É sim, confirmou Aurora, e ela sabe todas as histórias que a mamãe contava também. Lúcia se apressou em explicar. Eu perguntei para a Rosa sobre as coisas que a senhora Cristina fazia com vocês. Queria manter as tradições vivas. Joaquim sentiu uma onda de emoção. Lúcia não havia tentado substituir Cristina ou apagar sua memória. Em vez disso, havia encontrado uma forma de honrá-la, mantendo vivas as coisas que ela havia amado fazer com as filhas. Obrigado, disse ele, olhando diretamente para ela, por manter a memória dela viva de uma forma tão bonita. Lúcia sorriu e, naquele momento, Joaquim soube com certeza absoluta que havia tomado a decisão certa. Aquela mulher extraordinária não estava tentando tomar o lugar de ninguém. Ela estava criando seu próprio lugar, único e especial, na vida deles. Algumas semanas depois, Joaquim decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele planejou cuidadosamente, querendo que fosse especial, mas não ostensivo. Numa tarde de sábado, depois que as meninas terminaram as atividades escolares, ele sugeriu um piquenique à beira do lago, onde tudo havia começado. Lúcia preparou a cesta com os lanches favoritos de cada um, e eles se dirigiram para o pier. As meninas correram à frente, animadas com a ideia de pescar novamente. Joaquim carregava uma cesta adicional, escondida de todos. Quando chegaram ao pier, ele ajudou a estender a toalha e organizar a comida. As meninas imediatamente pegaram as varas de pesca e se posicionaram na beira da água. Lúcia estava organizando os pratos quando Joaquim a chamou. Lúcia, pode vir aqui um momento? Ela se aproximou curiosa. Joaquim estava ajoelhado ao lado da cesta que havia trazido, mexendo em algo dentro dela. O que você está fazendo? Perguntou ela rindo. Joaquim se virou para ela e Lúcia viu que ele estava segurando uma pequena caixa de veludo. Seu coração parou. Joaquim, o que é isso? Ele se levantou pegando as mãos dela. Lúcia, você transformou nossa casa em um lar de novo. Você trouxe alegria para as meninas e paz para mim. Você nos ensinou a ser uma família de verdade. As meninas, percebendo que algo importante estava acontecendo, se aproximaram curiosas. Joaquim continuou, sua voz firme, mas emocionada. Eu sei que começamos de uma forma pouco convencional. Eu sei que há desafios pela frente, mas também sei que não consigo imaginar minha vida ou a vida das meninas sem você. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Lúcia, você quer se casar comigo? Quer ser oficialmente parte desta família que você já ajudou a construir? Lúcia estava chorando, as mãos tremendo. Joaquim, Diz que sim, Lúcia! Gritou Beatriz pulando de animação. Diz que sim! Aurora correu para abraçar as pernas de Lúcia. Por favor, Lúcia, a gente quer que você seja nossa mãe de verdade. Lúcia olhou para as meninas, depois para Joaquim e finalmente encontrou sua voz. Sim, disse ela, a voz embargada pela emoção. Sim, eu quero me casar com você. Eu quero ser parte desta família para sempre. Joaquim deslizou o anel no dedo dela. Depois a beijou
enquanto as meninas gritavam e batiam palmas. Era um momento perfeito, cheio de amor, esperança e promessas de um futuro feliz juntos. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, ainda eufóricas com a notícia do noivado, o telefone de Joaquim tocou. Era tarde, e ligações a essa hora geralmente significavam problemas. Ele atendeu, vendo o nome de seu advogado na tela. Alô, doutor Mendes, que surpresa ligar tão tarde. A voz do outro lado estava tensa, preocupada. Joaquim, preciso falar com você urgentemente. Há algumas questões legais que surgiram, questões sobre a guarda das meninas. O sangue de Joaquim gelou. Como assim? Que questões? O advogado respirou fundo antes de continuar. Os pais de Cristina entraram com uma petição questionando sua capacidade de cuidar das meninas. Eles estão alegando que há influências inadequadas em casa. Joaquim olhou para Lúcia, que estava na cozinha lavando os pratos do jantar, cantarolando baixinho, completamente alheia à tempestade que estava se formando. Influências inadequadas? Do que exatamente eles estão falando? Eles contrataram um investigador particular, Joaquim. Eles sabem sobre você e a Lúcia. Estão dizendo que é inapropriado para as meninas viverem numa casa onde o pai tem um relacionamento com a empregada. Estão questionando o ambiente moral e emocional que você está proporcionando. A raiva começou a crescer dentro de Joaquim. Os pais de Cristina nunca haviam se interessado muito pelas netas quando ela estava viva, mas agora, de repente, se preocupavam com o bem-estar delas. Isso é ridículo. As meninas nunca estiveram mais felizes. Eu sei disso, e você sabe disso. Mas eles têm recursos, Joaquim. E, infelizmente, alguns juízes ainda têm preconceitos sobre esse tipo de situação. Precisamos nos preparar para uma batalha legal séria. O advogado fez uma pausa. Há mais uma coisa. Eles estão pedindo custódia temporária enquanto o caso está sendo decidido. O mundo de Joaquim começou a girar. Perder as meninas, depois de tudo que haviam construído juntos? Eles não podem fazer isso. Eu sou o pai delas. Sim, você é. E vamos lutar. Mas preciso que você venha ao meu escritório amanhã de manhã. Precisamos desenvolver uma estratégia. Joaquim desligou o telefone com as mãos tremendo. Lúcia percebeu que algo estava errado e se aproximou, secando as mãos em um pano de prato. Que foi? Você está pálido. Ele olhou para ela, para a mulher que havia se tornado o centro de sua vida, e sentiu uma dor profunda no peito. Lúcia, disse ele, a voz rouca, os pais da Cristina estão tentando tirar as meninas de mim, e tudo por nossa causa. O rosto dela empalideceu instantaneamente. O que você quer dizer? Joaquim contou tudo o que o advogado havia dito, vendo a expressão de Lúcia mudar de choque para horror e, finalmente, para uma determinação feroz que ele nunca havia visto antes. Eles não vão conseguir, disse ela, a voz baixa, mas firme. Eu não vou deixar que tirem essas meninas de você, ou de mim. Lúcia, talvez seja melhor se você... Ele começou, mas ela o interrompeu. Nem pense em sugerir que eu vá embora. Essas meninas são minha família agora. Você é minha família. E famílias lutam juntas. Ela segurou as mãos dele, olhando diretamente em seus olhos. Vamos enfrentar isso juntos, Joaquim, e vamos vencer. Naquele momento, olhando para a mulher corajosa, que havia se tornado muito mais do que ele jamais sonhou encontrar, Joaquim soube que não importava o que viesse pela frente, eles enfrentariam juntos. Mas também sabia que a batalha que estava por vir testaria tudo o que haviam construído e que o preço da vitória poderia ser mais alto do que qualquer um deles imaginava. Lúcia, disse ele puxando-a para seus braços, eu preciso que você saiba que, aconteça o que acontecer, você mudou nossas vidas para sempre.
Você nos deu de volta a felicidade. Elas se aninharam em seus braços, sentindo a força e a segurança que ele oferecia, mas também a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. E você me deu uma família, respondeu ela. Algo que eu nunca pensei que teria. Não vou desistir disso sem lutar. Eles ficaram assim por alguns minutos, segurando um ao outro, reunindo forças para a batalha que estava por vir. Finalmente, Lúcia se afastou um pouco, olhando para ele com uma determinação que o surpreendeu. Joaquim, há algo que você precisa saber, algo que pode ajudar nosso caso. Ele franziu a testa, curioso. O que é? Lúcia respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo importante. Eu não sou apenas uma empregada doméstica. Eu tenho formação em pedagogia. Me formei há 5 anos, mas nunca exerci porque precisava cuidar da minha mãe doente. Quando ela morreu, eu estava sem dinheiro e precisava trabalhar imediatamente. Então aceitei trabalhos domésticos. Joaquim a olhou com surpresa. Por que você nunca me contou isso? Lúcia deu de ombros. No começo, não parecia relevante. Você precisava de uma empregada, não de uma professora. E depois, quando comecei a me aproximar das meninas, pensei que você poderia achar que eu estava ultrapassando limites profissionais. Lúcia, isso muda tudo, disse ele animado. Você não é apenas alguém que cuida delas. Você é uma profissional qualificada para trabalhar com crianças. Isso vai ajudar muito no nosso caso. Ela sorriu, esperançosa, pela primeira vez desde que ele contara sobre a ligação do advogado. Há mais, continuou ela. Eu tenho mantido registros detalhados do desenvolvimento das meninas desde que cheguei aqui. Notas sobre seu progresso emocional, acadêmico, social. Tenho fotos, vídeos, evidências de como elas floresceram nos últimos meses. Joaquim a beijou impulsivamente, cheio de esperança renovada. Você é incrível, disse ele. Nós vamos vencer isso, Lúcia. Vamos mostrar a qualquer juiz que as meninas estão exatamente onde precisam estar. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte dele sabia que a batalha seria mais difícil do que imaginava. Os sogros tinham dinheiro, influência e preconceitos sociais do lado deles. Naquela noite, eles ficaram acordados até tarde, planejando sua defesa, reunindo evidências, preparando-se para a luta de suas vidas. Porque não se tratava apenas de um relacionamento ou de um casamento. Tratava-se de uma família que havia se formado através do amor, da dedicação e do cuidado mútuo. E enquanto planejavam, uma coisa ficou clara para ambos. Não importava o que custasse, eles não deixariam que ninguém destruísse o que haviam construído juntos. As meninas mereciam uma família feliz e unida, e eles fariam qualquer coisa para proteger isso. Quando finalmente foram dormir, Joaquim segurou Lúcia mais apertado do que nunca, sussurrando em seu ouvido as palavras que selariam seu destino. Amanhã, nós começamos a maior luta de nossas vidas, mas pelo menos sabemos pelo que estamos lutando. Amanhã chegou pesada, carregada de uma tensão que Joaquim sentia nos ossos. Ele desceu as escadas encontrando Lúcia já na cozinha, preparando o café com movimentos mecânicos, os olhos inchados revelando uma noite mal dormida. Eles se entreolharam por um momento longo, compartilhando o medo sem precisar de palavras. As meninas desceram minutos depois, ainda sonolentas, alheias à tempestade que se aproximava de suas vidas. Pai, você vai trabalhar hoje? Perguntou Beatriz, estranhando o terno que ele vestia tão cedo. Joaquim forçou um sorriso. Tenho uma reunião importante, querida, mas volto logo. Aurora olhou para Lúcia, com aquela intuição infantil que sempre a surpreendia. E você vai ficar com a gente o dia todo? A pergunta inocente fez Lúcia engolir seco antes de responder com uma firmeza que não sentia completamente. Vou sim, meu amor. Sempre vou ficar.
O escritório do Dr. Mendes era um ambiente frio de paredes forradas de livros jurídicos e uma mesa de mogno que dominava o espaço. O advogado era um homem sério, de cabelos grisalhos, que não prometia boas notícias. Joaquim, a situação é grave. Os pais da Cristina estão alegando negligência emocional e ambiente moralmente inadequado. Contrataram testemunhas e um investigador particular. Ele estendeu uma pasta grossa. Eles querem a guarda temporária das meninas enquanto o processo corre. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Isso é absurdo. As meninas nunca estiveram mais felizes. O advogado suspirou. Eu sei, mas eles têm recursos e alguns juízes ainda são conservadores. Precisamos de provas concretas de que o ambiente é saudável. Foi nesse momento que Lúcia colocou sua pasta sobre a mesa. Dr. Mendes, aqui estão meus diplomas em Pedagogia e Psicologia Infantil e aqui estão os diários de desenvolvimento que mantenho sobre as meninas desde que cheguei. O advogado parou, surpreso, pegando os documentos. Seus olhos percorreram os papéis rapidamente e uma expressão de incredulidade se transformou em esperança. Você é pedagoga formada? Com especialização em luto infantil? Lúcia assentiu. Nunca mencionei, porque fui contratada para cuidar da casa, mas apliquei meu conhecimento todos os dias com Beatriz e Aurora. Mendes começou a ler os diários, murmurando admirado. Isso muda tudo. Não estamos defendendo um romance questionável. Estamos defendendo a união de um pai com uma profissional qualificada que salvou essas crianças. As semanas seguintes foram uma tortura burocrática. Assistentes sociais visitaram a casa, entrevistaram as meninas, observaram cada detalhe da rotina familiar. Lúcia e Joaquim mantiveram a calma, embora por dentro estivessem apavorados. Eles vão nos levar embora? Perguntou Aurora uma noite, enquanto Lúcia penteava seus cabelos. Lúcia parou, respirou fundo e virou a menina para encará-la. Ninguém vai separar nossa família. O papai e eu vamos lutar com tudo que temos. No dia da audiência, o tribunal estava gelado. Regina e Alberto estavam sentados do outro lado, vestidos com roupas escuras, ostentando uma expressão de superioridade dolorosa. O juiz pediu silêncio e iniciou a sessão. O advogado dos avós atacou imediatamente, pintando Joaquim como um pai ausente e Lúcia como uma oportunista. É inadmissível que essas crianças sejam criadas por uma mulher sem cultura, que até ontem limpava o chão que elas pisavam. Joaquim fez menção de se levantar, mas Mendes o conteve. Quando chegou a vez da defesa, Mendes chamou Lúcia para depor. Ela caminhou até a cadeira das testemunhas, as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. Qual é sua formação acadêmica? Sou formada em pedagogia com pós-graduação em psicologia infantil, respondeu ela, causando um murmúrio na sala. Regina arregalou os olhos, surpresa. Por que trabalhava como doméstica? Perguntou o juiz. Porque minha mãe estava com câncer. O tratamento era caro e eu precisava de horários flexíveis. Quando ela faleceu, continuei para pagar as dívidas do hospital. O silêncio na sala era absoluto. Lúcia continuou, não falando sobre limpeza, mas sobre os medos noturnos de Aurora, sobre as dificuldades de Beatriz na escola, sobre como usaram a pesca para ensinar paciência. Eu não estou com Joaquim pelo dinheiro. Estou com eles porque vi uma casa cheia de dor se transformar em um lar cheio de amor. O ponto decisivo veio quando o juiz conversou com as meninas em particular. Quando voltaram, ele parecia pensativo. Acabei de conversar com duas das crianças mais articuladas que já vi nesta corte. Elas me contaram que a avó não sabe o nome da boneca favorita da Aurora, mas sabem que Lúcia faz curativo do jeito certo quando elas se machucam. O juiz bateu o martelo. O pedido de guarda é negado. A guarda permanece com o pai. E este tribunal não vê risco na presença da senhora Lúcia. Pelo contrário, vê evidência de cura.
Joaquim abraçou Lúcia com tanta força que a tirou do chão. Regina e Alberto saíram sem olhar para trás, a arrogância finalmente quebrada. Quando chegaram em casa, as meninas correram para o portão. "A gente ganhou!" gritava Beatriz. Joaquim se ajoelhou, abrindo os braços para receber as filhas e Lúcia ao mesmo tempo. "Sim, querida, ninguém vai nos separar." 3 meses depois, o jardim estava irreconhecível. As margaridas de aurora floresciam, colorindo o gramado. Havia cadeiras brancas de frente para o lago e um altar simples, decorado com flores do campo. Joaquim esperava no altar, nervoso, quando a música começou. Beatriz e Aurora entraram primeiro, jogando pétalas pelo caminho. Então Lúcia apareceu, usando um vestido simples de renda branca, caminhando em direção ao futuro que construiriam juntos. A cerimônia foi breve e emocionante. "Prometo continuar pescando com você, mesmo que nunca peguemos nada", disse Joaquim, fazendo todos rirem. "Prometo continuar cuidando dos pesadelos e fazendo estrogonofe", respondeu Lúcia, com a voz embargada. Quando foram declarados marido e mulher, as meninas correram para abraçá-los. Ali, sob a luz dourada do fim da tarde, eram a imagem perfeita de uma família reconstruída pelo amor. A festa durou até o anoitecer. Joaquim observou Lúcia dançando descalça com as meninas na grama, o vestido branco rodando ao seu redor. Ele se lembrou do dia em que parou no deck, chocado ao ver a empregada pescando com suas filhas. Parecia uma vida inteira, mas tinham sido apenas alguns meses que valeram por anos. Lúcia o viu observando e estendeu a mão. Ele caminhou até elas, tirando o paletó, pronto para dançar, para viver, para ser feliz. Quando o sol desapareceu no horizonte, eles ficaram abraçados, ouvindo o som da água no pier, o mesmo som que testemunhara o início de tudo. "Papai", disse Beatriz sonolenta, "amanhã a gente pode pescar de novo?" Joaquim olhou para Lúcia, que sorriu com aquele brilho terno que ele tanto amava, e respondeu com uma certeza que ecoou sobre as águas tranquilas do lago. "Amanhã e todos os dias depois de amanhã, minha filha, porque agora temos uma família completa para toda a vida." Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.